Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia prendeu um homem que se infiltrava em grupos nas redes sociais e o objetivo dele era conseguir fotos íntimas de adolescentes. Uma menina de apenas 14 anos, Sérgio, foi ameaçada e teve as imagens vazadas na internet depois que se negou a mandar mais conteúdo. Em Lorena, interior paulista, a polícia cumpriu mandados de busca e de prisão contra Leandro dos Santos, de 25 anos. Ele é investigado por armazenar pornografia infantil, por extorsão sexual pela internet e aliciamento de menores. Segundo a investigação, ele usou redes sociais para chantagear uma menina de 14 anos. A vítima havia feito amizade pela internet com o irmão de 17 anos do suspeito. Chamou a atenção de Leandro, que, segundo a polícia, criou um perfil falso para se aproximar da menina. Ele se passava por uma adolescente, foi ganhando a confiança da garota e começou a pedir que ela enviasse fotos exibindo partes do corpo. Dias depois, o suspeito se apresentou com o perfil verdadeiro e fez ameaças. Ela começa a atender os pedidos porque ela se vê intimidada, com medo de ter vazamento das fotos e com medo de contar para os pais. Leandro a convenceu a passar a senha da rede social dela. Quando a vítima se recusou a mandar novas imagens, ele postou fotos e vídeos explícitos no perfil. Foi assim que os pais descobriram os crimes e procuraram a polícia. O celular e o computador do suspeito foram apreendidos. O irmão dele, que também armazenava pornografia, foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude. O caso é mais um alerta sobre os riscos a que os jovens estão expostos nas redes. Eles não conhecem as pessoas com quem eles estão se relacionando. Então, a gente precisa de dar uma atenção maior para esse tipo de atitude das crianças e adolescentes. O envio de uma imagem de nudez, hoje uma divulgação, ele está para sempre no mundo da internet. Polícia Federal faz operação contra o tráfico internacional de drogas com o uso de veleiros e barcos. Ministro Carlos Lupe admite a deputados que o INSS enfrenta problemas com fraudes há muitos anos. Suspeitos de fraudar descontos de aposentados têm aumento milionário de patrimônio. Governo português culpa a Espanha por apagão que parou transportes e comunicações nos dois países. Nos Estados Unidos, Donald Trump completa 100 dias de governo, com mais de 150 ordens executivas assinadas. E no futebol, clubes trocam comissões técnicas para reagir no Brasileirão. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. – 23 pessoas foram presas pela Polícia Federal por tráfico internacional de drogas. A operação foi feita em 5 estados e 3 países. Os criminosos aliciavam pescadores para fazer o transporte da cocaína. 2 carros de luxo foram apreendidos. Só este, avaliado em mais de 4 milhões de reais. Os veículos são de uma empresa de contabilidade de Santos, que é alvo da investigação. Elas eram utilizadas para a abertura de empresas que mascaravam as atividades lícitas, mas que estavam sendo utilizadas para a prática de crimes. Rodrigo Morgado, dono da empresa e influenciador digital, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. A defesa dele não quis se pronunciar até a análise completa dos autos. A operação aconteceu em 5 estados e em 3 países. A polícia também apreendeu embarcações. Essa foi encontrada em Belém e, segundo a investigação, foi usada em 2023 para o transporte de mais de 2 toneladas de cocaína para a Europa. O principal núcleo agia na Baixada Santista e era responsável por transportar a droga em pequenos barcos até alguns quilômetros da costa. Já em mar aberto, o entorpecente era transferido para veleiros e pesqueiros maiores, que faziam a travessia para a África e Europa. A operação contou com o apoio da Polícia Americana, da Marinha Francesa e da Guarda Civil Espanhola. Segundo a investigação,
O grupo criminoso é responsável pelo envio de 8 toneladas de cocaína para a África e Europa entre julho de 2022 e novembro do ano passado. Cada uma dessas travessias tinha em média de 2 a 3 toneladas. Então, é uma quantidade considerável para ser levada numa embarcação. Por vezes, por um velejador, uma pessoa sozinha levando essa quantidade grande. Ou pesqueiros em péssimas qualidades, péssimas condições para fazer a travessia. E com pescadores que são cooptados pelo tráfico com a promessa de ganho de valores altos para realizar esse transporte de drogas. E tem notícia boa aqui no JR, 2 de uma vez. Um estudo aponta que houve um aumento da participação dos jovens no mercado de trabalho. E o número dos chamados nem, aqueles jovens que não trabalham nem estudam, chegou ao menor patamar desde o início da série, em 2012. A Vitória tem 23 anos e está terminando o curso de Direito. Desde o ano passado, faz estágio na área. Tem muita gente buscando um emprego e cada vez mais as empresas estão mais criteriosas, precisa às vezes saber mais inglês, matemática. Um levantamento do Ministério do Trabalho, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, revela que o número de jovens que não estudam nem trabalham, os chamados nem, caiu e chegou ao menor patamar da história. 5.300.000 pessoas. A taxa de desocupação entre quem tem de 18 a 24 anos recuou de 25% em 2019 para 14% no ano passado. Se a gente não garantir para a juventude boas oportunidades para o mercado de trabalho, o que vai ser do nosso futuro, inclusive econômico, né? Segundo especialistas, a expansão do ensino técnico e os programas de aprendizagem ajudaram a aumentar o número de jovens no mercado de trabalho. Comércio, serviços e tecnologia são os setores que mais contratam esse público atualmente. O número de estagiários também cresceu bastante. Em 2023, eram 642 mil. Agora, só nos 2 primeiros meses deste ano, já são 990 mil, um aumento de mais de 54%. Com isso, vai ter uma possibilidade de que todos nossos jovens acompanhem as transformações econômicas. A expectativa para a Vitória e para tantos outros jovens é que, com programas de incentivo, seja mais fácil se colocar no mercado de trabalho. A gente sempre tem que buscar, saber cada vez mais. E cada vez que a gente sabe mais um pouquinho, a gente vê que precisa estudar mais. Então, estou aí para aprender cada vez mais. 77 toneladas de carne de tubarão azul vindas de Taiwan foram barradas pelo Ibama no porto do Rio de Janeiro. O pescado conhecido como cação estava contaminado com alta concentração de arsênio. Uma carne considerada por muitos saborosa, mas que em alguns casos pode ser prejudicial à saúde. Somente este mês, o Ibama impediu a entrada de 77 toneladas do tubarão azul no país. O pescado apresentava altos níveis de arsênio, chegando a 13 vezes mais do que o permitido pela Anvisa. A carga vinda de Taiwan será devolvida. O arsênio é um elemento químico não essencial, tóxico por natureza, então qualquer quantidade do nosso organismo na célula, quando ele entra na célula já causa um dano que é bastante preocupante, que acarreta, por exemplo, problemas neurológicos, cardíacos, diabetes e por aí segue. Hoje, outros 2 contêineres sob suspeita foram para análise. A carga está bloqueada, aguardando o que hoje foi feita a coleta de amostras, aguardando o resultado dessas amostras. O Brasil é o maior consumidor mundial da carne de tubarão azul, popularmente conhecida como cação. Desde 2023, a espécie está na lista dos animais em perigo de extinção, o que levou o Ibama a adotar procedimentos de entrada das cargas no país. Um documento publicado recentemente pelo Ministério da Pesca estabelece regras e limites para a captura do animal. Nós também exigimos melhor fiscalização e maior conscientização do público em relação a tubarões. A gente não pode vender uma carne porque o brasileiro nem sabe o que ele está comendo e quão grave isso é para a sua saúde e também para a saúde do meio ambiente. O Ministério Público de São Paulo denunciou Michael Santos à Justiça pelos crimes de feminicídio,
sequestro, ocultação de cadáver e fraude processual. Ele é o principal suspeito de ter assassinado a jovem Vitória Souza, em Cajamar. A promotoria também pediu que ele permaneça preso. Mais de 30 pessoas ficaram feridas, a maioria sem gravidade, depois de um ônibus cair de uma ponte entre as cidades de Camapuã e Figueirão, em Mato Grosso do Sul. O motorista perdeu o controle do veículo depois do pneu furar. As vítimas foram encaminhadas a hospitais da região. Em São José do Rio Preto, interior paulista, uma onça parda foi resgatada às margens da BR-153, depois de ser atropelada. O animal foi atingido por uma caminhonete. A onça foi encaminhada a um zoológico da cidade, onde se recupera. Destaque internacional: o governo de Portugal culpou a Espanha pelo apagão que atingiu a Europa ontem. Apagão que causou 5 mortes na Espanha, Sérgio. Hoje, os dois países conseguiram restabelecer o fornecimento de energia. O choro é de uma brasileira que passou o dia inteiro sem saber para onde ir. Nós ficamos sem conexão, nós ficamos sem água, sem ir no banheiro e na calçada do aeroporto sem poder entrar. A Marli chegou ontem de São Paulo e o voo de conexão para Malta, outro país da Europa, foi cancelado por causa da queda de energia. Eu fiquei desamparada, entendeu? Desamparada e sem falar com, conexão com meus filhos. Dia de muito movimento aqui no aeroporto de Lisboa, reflexos do apagão de ontem que causou a interrupção total dos serviços, mas hoje ainda teve voo cancelado, causando transtornos para os passageiros. Havia filas por toda a parte. Muitos tentavam remarcar o voo cancelado ou encontrar a bagagem perdida. Só querendo ir para minha casa, minha casa. Portugal é lindo, é maravilhoso, mas não tem nada igual à nossa casa. A energia voltou aos poucos. Parte do transporte público funcionou e escolas se reabriram. E as unidades de saúde não precisaram dos geradores. Mas na Espanha, pelo menos 5 pessoas morreram em situações relacionadas à falta de energia. Hoje, o dia ainda foi de instabilidade nas comunicações e no transporte. E as estações de trem amanheceram lotadas. Em pronunciamento, o primeiro-ministro português culpou a Espanha pelo apagão. Disse que ainda não sabe a origem do problema, mas que tudo indica que começou no país vizinho. O governo espanhol não comentou. Hoje, várias capitais registraram a menor temperatura do ano. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Podemos ter mais recordes nesta quarta? Podemos sim, Cris. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você de casa. Amanhã, o frio segue como destaque no centro-sul do Brasil, enquanto a chuva aperta entre as regiões norte e nordeste. Na capital paulista, o amanhecer nos próximos dias será gelado, com aquele céu azulzinho e sem chuva. À tarde, esquenta até os 26 graus. Hoje tivemos recordes de frio no sul e muita chuva na região norte. Neste momento, chove forte sobre o Amazonas, Acre e Roraima. Amanhã, a frente fria avança com chuva pelo sul da Bahia. Entre as regiões sul e sudeste, o ar frio afasta as nuvens carregadas e mantém as temperaturas baixas. Quarta tarde, com 22 graus em Porto Alegre, 26 no Rio de Janeiro e em Campo Grande, 30 em João Pessoa e até 29 em Rio Branco. Tempo delivery. O Carlos é de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. Oi, Carlos. A semana termina fria e sem chuva por aí, com aquele sol que só enfeita e não esquenta. As máximas chegam aos 21 graus. A Marisa é de Bela Vista de Goiás. Bem-vinda, Marisa. Até sexta, pouca mudança. Amanhecer abafado, tarde com algumas nuvens, nada de chuva e máximas de até 29 graus. A gente espera a sua participação. Aproveite e já mande sua mensagem pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Valeu, Lid.
Ainda hoje, tecnologia de rastreamento em fone de ouvido ajuda a polícia a prender assaltantes em São Paulo. Veja a seguir, em audiência na Câmara dos Deputados, ministro Carlos Lupe admite que o INSS enfrenta problemas com fraudes há muitos anos. Foi publicada hoje a portaria que oficializa a suspensão dos repasses para entidades e associações que descontavam indevidamente parte do pagamento de segurados do INSS. Luiz Fara Monteiro, assunto que foi destaque na Câmara em Brasília. Boa noite. E lembrar que as investigações estão apenas no início, hein, Sérgio? Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record. O ministro Carlos Lupe participou hoje de uma audiência na Câmara dos Deputados e confirmou que as fraudes no INSS aconteciam há anos. As denúncias de fraude foram o tema principal da audiência na Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que toda a operação começou com apurações internas do próprio INSS. A Previdência Social tem problemas de fraude há muitos anos. Não é de hoje. Toda essa operação que deflagrou-se agora para se apurar através da CGU do governo do presidente Lula, através da Polícia Federal do governo do presidente Lula, foi iniciada por uma auditoria feita pelo INSS do governo do presidente Lula para coibir fraudes e corrupção. Quem fez errado, que a polícia prove e que vá para a cadeia. O ministro admitiu que demorou a agir. Carlos Lupe foi alertado em junho de 2023, mas o Ministério só alterou as regras de descontos feitos por associações em março do ano passado. Ele foi cobrado pela oposição. Eu, honestamente, se eu sou ministro numa condição dessa, a primeira coisa eu peço para me afastar do cargo, porque acima de tudo está o seu currículo. As investigações mostram ainda que o INSS abriu exceções às próprias regras e ignorou 6 alertas sobre fraudes da Controladoria Geral da União. Durante o debate político hoje, foi discutido como ressarcir os mais de 6 milhões de aposentados prejudicados. Eu vou defender que a outra parte, eu sei que essa é a posição do próprio presidente, nós devemos assumir como responsabilidade do próprio INSS. Quem não pode levar prejuízo é aposentado e pensionista. O INSS formalizou nesta terça-feira a suspensão dos descontos em folha feitos por associações. A medida já havia sido antecipada na semana passada, depois que a operação da Polícia Federal apontou as fraudes. Os descontos de associações ainda vão aparecer na folha de pagamento do mês que vem, mas os valores vão ser devolvidos no pagamento seguinte. Não tenho dúvida que nós vivemos hoje no Brasil um dos maiores escândalos de todos os tempos, pelo número de pessoas atingidas com esses fatos. Essas adesões falsas aumentaram os descontos dos aposentados e enriqueceram diretores e servidores do INSS. Somente um procurador do Instituto acumulou patrimônio de mais de 18 milhões de reais com as fraudes. Segundo o relatório da Polícia Federal, um dos envolvidos é Antônio Carlos Camilo Antunes. Ele tinha procuração para atuar em nome de algumas entidades investigadas. Pessoas e empresas ligadas a ele receberam mais de 48 milhões de reais das associações e quase 5 milhões e meio de reais de intermediárias, em um total de mais de 53 milhões e 500 mil reais. Ele seria o responsável por distribuir o valor desviado. Segundo a PF, parte do dinheiro foi enviada ao procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. Virgílio recebeu mais de 7 milhões de reais por intermédio da mulher dele, Thaisa Hoffmann Jonasson. O ex-diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS, Alexandre Guimarães, recebeu mais de 313 mil reais. E o ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, André Paulo Félix Fidelis, recebeu quase 1,5 milhão de reais por meio do escritório de advocacia do próprio filho. Antônio Carlos enviou ainda mais de 49 milhões de reais para a empresa usada para transferir os recursos recebidos para contas de terceiros.
De acordo com a PF, pessoas e empresas relacionadas a Virgílio Antônio Ribeiro receberam quase 12 milhões de reais de empresas intermediárias das associações. Desde 2020, o procurador-geral ampliou o patrimônio em mais de 6 milhões de reais. Ao todo, foram mais de 18 milhões de reais obtidos graças à farra do INSS. O relatório da Polícia Federal é parte da ampla investigação que resultou na operação conjunta com a Controladoria Geral da União. 6 servidores do INSS foram presos, diretores afastados e o então presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, acabou demitido. O prejuízo estimado aos beneficiários entre 2019 e 2024 é de mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais. 11 associações são apontadas de integrar o suposto esquema. Os envolvidos foram procurados por nossa produção, mas não se manifestaram. Eu volto ainda nesta edição do JR com outras notícias direto de Brasília. Cris e Sérgio. Até já, Fara. Veja a seguir, nos Estados Unidos, presidente Donald Trump completa 100 dias de mandato. E ainda hoje, no futebol, Vasco segue na busca por um novo treinador. Com a saída de Carille, Vasco se torna o clube brasileiro que mais trocou de técnicos no século XXI. O homem suspeito de roubar uma casa em São Paulo foi preso porque entre os objetos levados pela quadrilha, veja só, havia um fone de ouvido. E para azar do suspeito, Cris, esse aparelho tem um rastreador. Foi na última sexta, 1h30 da tarde. Os criminosos se aproximaram de uma casa de alto padrão e, com um controle clonado, abriram o portão. Os assaltantes fizeram reféns e levaram mais de R$1 milhão em joias, além de um relógio avaliado em R$500 mil. Além disso, um dos criminosos roubou um fone de ouvido, um modelo como este, que tem um rastreador embutido. A vítima me ligou e disse que esse aparelho estaria pontuando, ou seja, emitindo um sinal variável. A polícia começou a procurar pelos suspeitos. O sinal do aparelho indicou que um deles havia passado por Diadema, na Grande São Paulo, e depois se deslocado para a zona sul da capital, onde foi abordado e preso numa festa. O fone de ouvido estava no bolso do homem. A polícia encontrou R$ 9.800 em dinheiro na casa dele, além de pulseiras e correntes. Esse é o fone de ouvido que mostrava a localização. Ao ser acionado como perdido, o aparelho começa a disparar sinais ao celular mais próximo. Ele foi começando a mandar sinais de tempos em tempos, utilizando algum celular que tivesse próximo do mesmo fabricante. Então pode ser até o próprio celular do bandido que deu essa localização de tempos em tempos e deu todo o roteiro. Segundo a polícia, o homem que estava com o fone assumiu ter participado do assalto. Ele já tem passagens por roubo a residências e agora está preso temporariamente. A defesa dele não foi localizada. Um policial militar foi preso por executar 3 pessoas depois de uma briga numa festa em Salvador. O jornalismo da Record teve acesso às imagens do crime. O soldado da Polícia Militar, Welson Wagner dos Santos, foi preso em casa, num bairro da periferia de Salvador. Ele é acusado de atirar em 4 jovens em fevereiro deste ano, após uma festa. Câmeras de segurança registraram o momento em que o PM, numa moto, persegue um carro. De longe, ele saca a arma e faz ameaças. O soldado se aproxima depois que o motorista para. Os ocupantes descem com as mãos para cima e são obrigados a deitar no chão. O policial atira, sobe na moto e foge. 3 pessoas morreram na hora. Embora tivesse pedido desculpa e tentado se retirar de forma pacífica, foram perseguidos. Há uma perseguição do local da festa por 7 minutos, foram perseguidos e executados. A 4ª vítima dos disparos sobreviveu depois de se fingir de morta e se esconder no banco de trás do carro. Além das imagens da câmera de segurança, o depoimento do sobrevivente foi fundamental para que os investigadores identificassem o autor dos disparos. O soldado está preso no batalhão de choque, à disposição da justiça. As vítimas e o policial militar teriam se desentendido em uma festa conhecida como Paredão. Na casa de Welson Wagner dos Santos foram apreendidas armas, munições e até a camisa usada no dia do crime. A defesa dele
não foi localizada. A polícia investiga um esquema de empréstimos ilegais no ABC Paulista. Os operadores cobravam juros de até 30% ao mês. A suspeita é de que o grupo ligado a uma facção criminosa tenha movimentado R$1,2 milhão em apenas um mês num dos endereços investigados. Policiais desta delegacia de Diadema, na região metropolitana, descobriram a existência de uma espécie de banco do crime, que tem como alvo pessoas de baixa renda, sem acesso ao sistema financeiro. Os criminosos não exigiam documentos nem comprovante de renda. O empréstimo era facilmente concedido, mas os juros chegavam a 30% ao mês. O pagamento era cobrado com violência e ameaças de morte. Dando carro como garantia, dando muitas vezes imóvel como garantia e renovando essa dívida e ficando pagando juros em cima de juros e não tendo como nunca sair disso. Atrasou um dia, está sendo ameaçada. De acordo com a investigação, no ponto de venda de drogas também eram oferecidos os empréstimos ilegais. Os policiais apreenderam cadernos com anotações de pelo menos 500 nomes e telefones de pessoas que pediram os empréstimos. O valor da parcela aparece ao lado do nome do devedor. Em um mês, a organização criminosa teria movimentado R$1,2 milhão em apenas um dos endereços monitorados pela polícia. Então é importante que as pessoas ameaçadas venham fazer o boletim de ocorrência, comunicar essas ameaças, que a partir de então vamos fazer a análise das áreas, dos locais onde elas estão sendo ameaçadas, ou até mesmo dos locais onde elas foram fazer esse empréstimo, que é de muita importância para a nossa investigação. Uma mulher foi presa suspeita de ser uma das operadoras do esquema. A defesa dela não foi localizada. Essa pessoa ela não trabalha sozinha, ela tem outras pessoas que giram esse dinheiro, giram esses empréstimos junto com ela. Donald Trump completou hoje os 100 primeiros dias de mandato. Ele participa de um evento no estado de Michigan. O presidente americano assinou hoje mais 2 decretos para flexibilizar tarifas impostas sobre peças e automóveis e, assim, reduzir os impactos na indústria automobilística. Segundo o governo, o objetivo do decreto é dar às montadoras um caminho para produzir automóveis nos Estados Unidos, de forma rápida e eficiente, além de criar o máximo de empregos possível. A ordem executiva foi anunciada no dia em que Donald Trump completa 100 dias de mandato e participa de um comício no polo automobilístico do Michigan. Essa apoiadora do republicano diz que as taxas serão boas a longo prazo e que os netos dela vão se beneficiar porque será tudo americano. Mais cedo, o secretário do Tesouro afirmou que o presidente se reuniu com montadoras nacionais e estrangeiras para acelerar a instalação de novas fábricas no país. Scott Bessent também criticou a demora da China em buscar um acordo tarifário. Segundo o secretário, o país asiático poderia perder 10 milhões de empregos por causa das sobretaxas. E com o tempo, a retaliação não será sustentável. O governo chinês afirmou hoje que não vai ceder à pressão americana. Ao longo de 100 dias de governo, Donald Trump assinou mais de 150 ordens executivas, o que supera muito a quantidade assinada pelos antecessores. É uma forma de tentar agilizar o cumprimento das prioridades de governo, entre elas o corte de gastos federais e a luta contra a imigração ilegal. De acordo com os dados do Departamento de Segurança Interna, atualizados hoje, mais de 142 mil estrangeiros que entraram ilegalmente no país foram deportados desde a posse de Donald Trump. Enquanto isso, na economia, a inflação desacelerou nos Estados Unidos. Em março, o acumulado de 12 meses chegou a 2,4% contra 3% em janeiro. O resultado já é percebido no comércio. A dúzia de ovos, que em março custava o equivalente a R$ 34, hoje já é encontrada por pouco mais de R$ 17. E outro indicador da gestão Trump é o maior controle de fronteira.
Em dezembro de 2023, ainda durante o governo Biden, 249 mil pessoas cruzaram a fronteira com o México. Já em março deste ano, o número despencou para pouco mais de 7 mil pessoas. O primeiro-ministro interino do Canadá venceu as eleições quando houve uma reviravolta e foi confirmado para um mandato de 4 anos. Além de Mark Carney, os liberais elegeram 168 deputados e vão ocupar 49% das cadeiras no parlamento. A vitória foi impulsionada pela guerra comercial com os Estados Unidos. O premier eleito disse que o relacionamento de integração com o país vizinho acabou. As eleições canadenses foram antecipadas depois da renúncia de Justin Trudeau em março. Veja a seguir, deputados batem boca e interrompem a audiência da Comissão de Segurança Pública com o ministro da Justiça. E no futebol, clubes apostam em novas comissões técnicas para se recuperar no Brasileirão. O governo quer ampliar as parcerias com a iniciativa privada para agilizar o tratamento de câncer. Então, vamos a Brasília com o Luiz Fara Monteiro, que traz as informações. Fara, vai ser preciso, portanto, parceria com hospitais privados para ampliar as chances de atendimento, não é mesmo? O Planalto está chamando de um mutirão pela saúde, viu, Cris? O presidente Lula se reuniu hoje com o ministro Alexandre Padilha para encontrar formas de diminuir o tempo de espera nas filas de atendimento. Lula, Alexandre Padilha e secretários da pasta discutiram formas de ampliação de parcerias com hospitais e planos de saúde privados para o tratamento de câncer. A nossa obsessão é garantir o cumprimento de fechar o diagnóstico para o câncer em 30 dias, começar o tratamento em 60 dias. É fundamental novas parcerias com o setor privado, com os hospitais privados, com ambulatórios privados, com operadoras de plano de saúde. O ministro anunciou ainda 10 de maio como dia D da vacinação e afirmou que a campanha de vacinação nas escolas vai continuar durante o mês de maio. Hoje, o presidente Lula também se reuniu com sindicalistas no Palácio do Planalto. Representantes das centrais sindicais cobraram o cumprimento de promessas de campanha. Entre as demandas estão a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução salarial, o fim da escala de trabalho 6x1, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a taxação dos chamados super ricos. Assuntos que já tramitam no Congresso Nacional. O ministro da Justiça foi ouvido hoje na Comissão de Segurança Pública da Câmara. A sessão foi marcada por um bate-boca. Ricardo Lewandowski foi convidado para falar sobre a PEC da Segurança Pública. E os parlamentares cobraram explicações sobre a declaração do ministro de que a polícia prende mal. Durante a audiência, o líder do PT, Lindbergh Farias, discutiu com o deputado Gilvan, da Federal. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... O bate-boca começou depois que Gilvan criticou o presidente Lula. A Polícia Legislativa foi chamada para controlar a confusão. O União Brasil e o PP anunciaram hoje a formação da Federação União Progressista. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, participaram do lançamento. A União Progressista soma cerca de 20% dos parlamentares do Congresso, com 109 deputados, maior bancada da Câmara, e 14 senadores. A federação também inclui 6 governadores e cerca de 1.400 prefeitos. O bloco vai ser presidido pelo advogado Antônio Rueda, que comanda a União Brasil, e pelo senador Ciro Nogueira, atual presidente do PP. Olha, sobre as denúncias de fraude no INSS que nós falamos agora há pouco, a defesa de Antônio Antunes afirmou que as acusações apresentadas não correspondem à realidade dos fatos, que o tempo vai garantir uma apuração adequada e que, ao longo do processo, a inocência dele será devidamente comprovada. Os demais citados na reportagem não responderam. Eu fico por aqui e tem outras notícias de Brasília disponíveis para você que acessa o r7.com. E vamos voltar com a Lidiane Sayuri para trazer os detalhes do frio que atinge o sul do país, porque nesta terça-feira, a chegada de uma nova massa de ar polar trouxe um amanhecer gelado para o Paraná e Santa Catarina.
Oi, Sérgio. O dia começou com temperaturas negativas. Em São Joaquim, os termômetros marcaram quase 2 graus negativos. E cerca de 39 cidades paranaenses tiveram recordes de frio. Também foi registrada a primeira geada do ano no estado. Até pelo menos o final desta semana, o ar frio influencia o tempo no sul do país, com formação de geadas em diversas cidades e temperaturas mais baixas. O frio também vai deixar com cara de outono São Paulo, o extremo sul de Mato Grosso do Sul, o sul de Minas e o Rio de Janeiro. A expectativa é de manhãs mais frias até o final de semana. Sérgio, Cris. Obrigada, Lidy. Está chegando a hora. A 7ª edição do Power Couple Brasil estreia daqui a pouco na tela da Record. 14 casais vão encarar o confinamento em uma mansão na Grande São Paulo para testar o relacionamento e ver se estão mesmo na sintonia. Nos próximos 3 meses, a mansão do Power Couple Brasil será o cenário de uma disputa acirrada entre os casais, que para chegar ao grande prêmio terão de testar seus limites e vencer o desafio do confinamento. Vamos, tá falando sério? Mais de 50 câmeras vão mostrar a jornada diária do elenco, o maior de todas as edições do reality. O primeiro casal a apresentar o reality, Rafa Brits e Felipe Andreoli, já entrou em acordo. A nossa ideia aqui, como casal, é a gente poder comentar como casal mesmo, inclusive se a gente discordar. Então, eu tenho certeza que vocês vão ver o Felipe e a Rafa de fora das telas aqui também. Participam da 7ª edição do Power Couple o ator Cadu Moliterno e a musa fitness Cristiane Menezes, o jogador Radamés Furlan e a judoca Caroline Furlan, o ator Anthony Marques e a modelo Ana Paula Marques, Silvia Catra e André Barcelos, o apresentador Everton e a dentista Emily Marçal, os atores Victor Pecoraro e Rayane Moraes, o ator Eike Duarte e a influenciadora digital Natália Vivacqua, o empresário e apresentador Domini Ferreira e a corretora de imóveis Adriana Leiser, o ator e humorista Eros Prado e a empresária Giovana Prado, o ator Guilherme Seta e a estudante de Direito Bia Valente, o casal Diego e Giovana Menezes, o jornalista Rafael Pessina e a produtora Thalira Manhes, Francine Piaia e Júnior, e a cantora Gretchen e o marido Esdras de Souza. 14 casais participam do Power Couple, mas não há 14 quartos na mansão. Eles vão dividir 9 dormitórios, o sofá da sala, uma barraca ao ar livre e um perrengue que eu ainda não posso dizer qual é. Mas posso contar que cada quarto tem o cheiro de uma fruta. Esse aqui, por exemplo, tem o cheiro de melancia. Eu acho que a gente tem também muitos casais que vão trazer memes incríveis. O estoque de memes será renovado, com certeza. E a gente está muito feliz com esse elenco, com os novos apresentadores. E eu acho que a gente tem uma temporada incrível aí pela frente. O casal eliminado da semana vai participar de uma DR ao vivo no domingo à tarde. É o Quebra Power, novidade nesta edição. A gente quer que eles coloquem para fora o que passou na semana, o que um não gostou, o que o outro achou ruim. E será que tem algum segredo para chegar à final? Eu acho que as pessoas vão se identificar com quem mostrar paixão na competição e paixão pelo outro. A estreia do Power Couple Brasil 7 é daqui a pouco, ao vivo, às 10h30 da noite. Dorival Júnior foi apresentado hoje como novo técnico do Corinthians e já estreia amanhã. Olha, logo de cara vai ter um desfalque importante. Assunto para o nosso Bruno Lohans. Oi, Bruno, boa noite. Olha, ninguém menos que o Memphis Depay não treinou, vai ficar de fora do jogo justamente contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil? Pois é, Cris, problema para o Corinthians, afinal de contas é a referência técnica da equipe. Boa noite a você, boa noite, Sérgio, boa noite a quem acompanha o JR. Ele é um dos melhores jogadores do time. A ausência do holandês será mais uma dor de cabeça para o Dorival Júnior enfrentar nesse início de trabalho. Os problemas técnicos de Dorival Júnior no Corinthians, por enquanto, são só no microfone. Tem que te ajudar, né, professor? De novo, né? O treinador e o executivo de futebol, Fabinho Soldado, realmente se ajudaram nos últimos dias. Dorival conseguiu um novo emprego
E o dirigente se livrou da pressão após mais de uma semana sem comandante. O novo técnico do Timão foi apresentado nesta terça-feira, depois de longas negociações. Um clube que me acolhe nesse momento, faltava no meu currículo e podem ter certeza que eu farei tudo que estiver ao meu alcance para que tudo aconteça da maneira como todos nós desejamos e queremos. Será o primeiro trabalho de Dorival depois da demissão da seleção brasileira. Uma frustração por estar fazendo uma reformulação e uma reformulação um pouco diferente de uma equipe. Eu tinha convicção e certeza que as coisas aconteceriam. Dorival sabe que o trabalho no Corinthians será diferente de todos os outros que já teve. A equipe vem de uma derrota amarga para o Flamengo e fora de campo vive uma crise política. O tempo para ajeitar o time é curto. Amanhã estreia pela Copa do Brasil, mas o treinador já projeta o futuro. Vamos tentar uma organização rápida do nosso sistema, uma aproximação um pouco maior, buscamos uma compactação, não é do dia para a noite, é um trabalho moroso. Demanda um pouco de tempo, mas nós vamos encontrar um caminho, pode ter certeza. No caminho, Dorival ainda poderá encontrar algumas pedras. Rodrigo Garro e Memphis Depay, machucados, serão desfalques contra o Novo Horizontino. Perguntado se o holandês está bem, o técnico respondeu com um bom humor. Tá, melhor que eu ele tá. O Santos também está com um técnico novo. O time anunciou a contratação de Kleber Xavier. Ele foi auxiliar de Tite por mais de 20 anos e esteve nas 2 últimas Copas do Mundo. Essa será a primeira oportunidade dele como treinador principal. Uma aposta? Pode ser que dê certo. É um cara que até o momento ele foi apenas auxiliar. O rosto e o nome você pode não conhecer, mas Kleber Xavier sempre esteve ali à beira do gramado. Foram 24 anos como auxiliar número 1 de Tite. Ele trabalhou na seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo, em 2018 e 2022, onde conviveu com Neymar. A escolha de Kleber Xavier como técnico pode ajudar na permanência de Neymar no clube, que a princípio tem contrato só até o dia 30 de junho. Além do treinador, a nova comissão conhece bem o histórico físico e de lesões do craque santista. O auxiliar Matheus Bach, filho de Tite, e o preparador físico Fábio Massaredian também foram contratados. Kleber Xavier comandou o treino de hoje, mas a apresentação oficial deve ser amanhã. O treinador vai assumir o clube num momento de muita pressão. Ontem, integrantes de uma torcida organizada do Santos invadiram o centro de treinamento para cobrar os jogadores pela má campanha no Campeonato Brasileiro. O Peixe é o penúltimo colocado. Eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa. Uma boa ideia. Vai ajudar o Pichão. Vai levantar o Pichão lá. Enquanto busca um novo treinador, o Vasco vai ter um rosto conhecido da torcida no banco de reservas. O ex-jogador Felipe vai comandar a equipe contra o Operário pela Copa do Brasil. O Vasco treinou hoje de manhã antes de embarcar para Ponta Grossa. Na cidade paranaense, o time vai enfrentar o Operário na quinta-feira. O ídolo e atual coordenador técnico Felipe será o treinador interino da equipe. Vasco é o clube brasileiro que mais trocou de técnicos no século XXI. Foram 55 mudanças de 2001 para cá. Há quase uma década, o Cruz Maltino não termina um ano com o mesmo treinador. Só na gestão de Pedrinho, que começou em maio do ano passado, 3 profissionais comandaram a equipe: Álvaro Pacheco, Rafael Paiva e Fábio Carilli. Entre os nomes especulados para comandar o Vasco, de Fernando Diniz é o que surge com mais força. Desde que foi demitido do Cruzeiro em janeiro, o técnico está desempregado. Se for confirmado, será a segunda passagem dele por São Januário. Diniz treinou o Vasco em 2021, quando o time estava na 2ª divisão. De lá para cá, o treinador foi campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023 e chegou até a seleção brasileira. Ele vai fazer o papel dele igual foi no Fluminense e que foram campeão, e vamos com tudo. O pentacampeão mundial Felipão está de volta ao Grêmio. Bruno, agora em nova função? Pois é, algo diferente, né? A gente se habituou a ver o Felipão à beira do gramado, comandando inclusive a seleção brasileira, com o título do pentacampeonato. Agora ele foi contratado para ser coordenador técnico de futebol. Ele vai reforçar a integração entre os profissionais e as categorias de base.
Entre idas e vindas, aqui está ele para mais uma passagem pelo Grêmio. Conquistou quase tudo, mas se eu sentar aqui e não quiser mais nada, eu tenho que morrer. Todo dia a gente tem que se levantar com uma vontade muito grande e buscar alguma coisa diferente. Pelo tricolor gaúcho, Felipão conquistou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Mas aos 76 anos, ele não vai mais ficar à beira do campo. O novo cargo é de coordenador técnico. Na prática, Felipão será responsável principalmente pela integração entre o elenco profissional e a base. Já digo bem, não vou estar presente dizendo coloca esse, coloca aquele, tira esse, tira aquele, faça isso, faça aquilo, porque não é da minha função. O atual técnico do Grêmio é Mano Menezes. O time está na zona de rebaixamento do Brasileirão com 5 pontos. Vitorioso no Grêmio e em outros clubes do país, Felipão também teve sucesso no comando da seleção brasileira. Em 2002, foi pentacampeão do mundo. O treinador, que já trabalhou na seleção portuguesa, vê com bons olhos a possível vinda do estrangeiro para o Brasil. Vamos tratá-lo como ele merece realmente. Não vejo que nós tenhamos que blindar só treinadores brasileiros, só isso ou aquilo. Não vejo, não. E domingo, hein, vai ter o reencontro de Gabigol com o Flamengo. O Cruzeiro vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro no Mineirão. A Record, o R7 e o Play Plus vão transmitir esse jogaço a partir das 6 horas da tarde. Cris, Sérgio. Valeu, Bruno. E nós voltamos amanhã com mais informações para você. À 00:30 tem mais JR. Você pode conferir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo, de graça, no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo após o capítulo especial de Reis, a luta entre Davi e Golias, tem a estreia da nova temporada de Power Couple Brasil. Não dá para perder. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.